crianças do segundo ano. Hoje é 15/4. Vamos com mais uma aula de matemática. O nosso conteúdo de matemática você pode acompanhar na página 54, tabelas e gráficos. Você sabe o que é uma tabela? A tabela ela é composta por linhas e colunas. Observando, certo? Linhas e colunas. Essa tabela, ela também vai apresentar dados em números, em frases e em palavras, que é o que temos aí, as palavras. É o nome da equipe, a frase, quantidade de alunos e bem embaixo a quantidade desses alunos. Esse gráfico você pode acompanhar ele no seu livro, aonde alunos formaram equipes para uma gincana. Essas equipes foram nomeadas por cores, foram separados, divididos em 4 equipes, que é a equipe amarela, a equipe azul, a equipe vermelha e a equipe verde. Lá onde tem na tabela equipe, foi colocado o nome de cada equipe. Ao lado, a quantidade de alunos, que é a frase, e embaixo o número de alunos. Para que serve a tabela? A tabela ela serve para comparar valores, que acompanhe aí no seu livro. A equipe amarela, ela apresenta quantos alunos? 8, muito bem. A equipe verde apresenta quantos alunos? 12. A equipe vermelha apresenta quantos alunos? 9. E a equipe azul apresenta quantos alunos? 10. Muito bem. No gráfico abaixo, a tabela também ela pode dividir a quantidade de meninas e a quantidade de meninos, que é a tabela abaixo, que está aí para vocês. Acompanhe aí, ó. Na equipe amarela, há quantas meninas? 3. Na equipe amarela ainda, quantos meninos? 5. Equipe verde, quantas meninas? 7. Quantos meninos? 5. Equipe vermelha, quantas meninas? 5. Quantos meninos? 4. Equipe azul, quantas meninas? 5. Quantos meninos? Muito bem. Então, o que vamos fazer agora? Vamos colocar em prática como se faz uma tabela. Eu trouxe bem aqui a minha e vamos montar essa tabela de acordo com as informações que eu vou dar. Lembrando que uma tabela, ela precisa ter o seu título. O que é o título? É o que você vai encontrar aí no seu livro, no gráfico, página 54. Qual é o título dessa tabela? Quantidade de alunos nas equipes. Então, esse é o título da tabela. Quantidade de alunos nas equipes, que é o que você... Aqui eu tenho minha tabela e eu vou criar, colocando informações, né? Para eu poder criar minha tabela, eu preciso do título. Então, o título da minha tabela é brinquedo favorito, tá bom? Eu vou fingir que eu tenho aqui várias crianças aqui na minha frente e eu vou perguntar para elas qual o brinquedo favorito. A tabela, ela precisa ter o título, como no livro de vocês, a tabela que está presente lá, quantidade de alunos nas equipes. Então, esse é o título da sua tabela, da tabela do seu livro. Agora, esse daqui, a minha que vocês irão acompanhar, é brinquedo favorito, tá bom? Então, precisamos colocar aqui, ó, as linhas, tá bom? As linhas, essa é a estrutura da tabela, as linhas e as colunas. No caso da minha tabela, eu só vou precisar dessas 2 colunas aqui, tá bom? Então, vamos começar. Primeiro, qual o título da minha tabela? Brinquedo favorito. Então, eu vou colocar bem aqui em cima.
brinquedo favorito. Então, esse tá aqui, ó, o título da minha tabela. Brinquedo favorito, tá certo? Quero saber qual o brinquedo que as crianças preferem. Qual o brinquedo que as crianças preferem. Então, eu escolhi aqui. Agora eu vou colocar. Esse é o título da minha tabela. Brinquedo favorito. Se eu estou fazendo, eu quero saber qual o brinquedo favorito, então eu vou começar aqui, ó. Pelas crianças, na verdade, eu vou começar pelos brinquedos, né? Assim. Ó. Brinquedos, certo? Então, brinquedos. Quais são os brinquedos que eu escolhi? Eu escolhi o carro, a bola, vai acompanhando, e o robô, tá bom? E agora eu quero aqui, ó, as crianças. Então, quais as crianças preferem, que criança prefere, tem a preferência por cada brinquedo. Então, essa minha tabela eu utilizei, né? Eu criei, que a gente tá fazendo um faz de conta, fingindo que eu fiz essa minha pesquisa, coletei esses dados com 10 crianças. Então, 5 delas, tá certo? 5 delas preferem carros. 3 delas preferem bola. E apenas 2 preferem robô, tá bom? Então, aqui foi feita a minha tabela. Eu fiz brinquedo favorito. Aqui, as linhas, as colunas, a frase, que é o título da minha tabela. Fiz a minha tabela utilizando brinquedos. Aí, carro, bola e robô. Crianças, sendo que 5 delas preferem carro, 3 preferem bola e 2 preferem robô. Entre esses crianças aqui, eu tenho meninos e meninas. Eu posso fazer a minha tabela, sim, colocando mais uma outra coluna, fazendo 2 colunas com meninos e meninas. Daí, eu vou separar de acordo se a criança é menino ou menina. Então, essa é a estrutura da nossa tabela. Então, o que vamos fazer? Você vai colocar em prática aí na sua casa. O que você vai fazer? Você vai fazer a sua tabela no caderno de casa, como eu coloquei aqui, ó, tabela. Você vai colocar o título da tabela. Essa daqui é a estrutura de uma tabela. Eu tenho as linhas, tá bom? E as colunas. Depois de colocar o título, você vai criar uma situação para você preencher essa sua tabela. Você pode ter a ajuda da sua família, como, por exemplo, as frutas que a família mais prefere. Qual a fruta que a família prefere? Você pode escolher 3 tipos de frutas. Pode fazer a sua tabela utilizando seus brinquedos. Você pode utilizar a sua tabela para poder fazer a comida favorita, para ver a comida que a família mais prefere, tá certo? Então, essa é a sugestão de atividade que vocês estarão levando para casa.
certo? Então, encerramos aqui a nossa aula de tabela e até a próxima aula. Tchau!